conhecer a Gruta de Ubajara. Ai, tem que subir uma escada ali, é? Oh my God. Oh my God, será que eu vou conseguir? Nossa. Tá com a mão. A mão tá At least we're going to tabletop. Yeah. Together with the pain. Então, obrigado pela visita. As informações posteriormente à próxima visita ao parque, eu já comunicar para colegas, remarcar também as publicações. Como que o Ubajara, o Instagram da gente, até a conferência do Como que o Ubajara. Aqui a gente está na primeira sala de visitação para a Gruta de Ubajara, conhecida como Sala da Imagem. O motivo do nome dessa sala é a santa que fica ali em cima. É a imagem de Nossa Senhora de Lourdes, que ela está aqui desde 1953, porque durante toda a década de 40 até a metade da década de 50 essa sala era utilizada como capela. Os moradores de Ubajara naquela época desciam a trilha de 7 km juntamente com o padre, e aí quando chegavam aqui realizavam todo tipo de cerimônia da Igreja Católica, desde missas comuns até casamentos, batizados, tudo aqui nessa sala. Como era um percurso muito difícil para chegar até aqui, naquela época não tinha um bondinho, só dava para vir caminhando mesmo, então não era todo mundo que conseguia chegar nessa área. Por isso que a gente vê muita pichação, ó, tem umas lá fora, mas tem umas aqui dentro também. Essas pichações elas são bem antigas, porque naquela época todo mundo que chegava aqui, que conseguia chegar aqui, queria registrar que conseguiu. Naquela época não tinha celular para fazer as imagens, né? Então a única forma mesmo de deixar esse registro seria pichando. Infelizmente essas pichações elas existem até hoje, mas esse ato hoje em dia é considerado crime ambiental. Então a maior parte das pichações é bem antiga. Fazer qualquer tipo de depredação dentro da gruta hoje em dia, como pichação ou quebrar formações rochosas, é crime ambiental e é proibido. Esse ambiente que a gente está agora, a caverna, é o ponto inicial da criação do Parque Nacional de Ubajara. O parque ele foi criado em 59 exclusivamente para proteger essa caverna, e aí só depois que ele foi sendo ampliado para proteger a mata também que tem no entorno. Hoje em dia são 6.288 hectares de mata, pega 3 municípios, Ubajara, Peixeirinha e Tianguá, mas tudo começou aqui nessa área mesmo, nessa área da gruta. Aqui em cima onde a gente está é onde costumava ficar o altar das missas, o altar da igreja, da capela. E ali embaixo era onde ficavam os fiéis para assistir às cerimônias. Aqui a gente vai fazer um percurso que ele é circular. Nós iniciamos por esse lado, mas a gente vai retornar por ali onde o pessoal está subindo. Eles estão terminando o passeio deles agora. A gente vai fazer esse mesmo percurso. São 420 metros de visitação, onde a gente vai descer aproximadamente 30 metros de profundidade na gruta. E o restante do passeio, que vai ser o retorno, vai ser mais subida. Aqui a gente tem o início, que tem um teto um pouco baixo. Então tomem cuidado para não bater a cabeça, mas logo ali as salas já são mais amplas. Esse é o único ponto que a gente vai ter que se abaixar. Vamos lá.
Pode voltar, né? Tem morcegos também? O menino bate, o menino bate. Pessoal, cada sala da gruta recebe um nome diferente. Ali a gente estava na sala da imagem, por causa da imagem da santa, e aqui a gente está na sala do sapo. Mas não tem sapo de verdade aqui dentro. O motivo do nome dessa sala é por causa dessa rocha aqui, ó. Ela parece com um sapo. Aqui é a cabeça do sapo, aqui é o restante do corpo. E assim como esse sapo, tem outras rochas também, podem se parecer com outros animais, objetos, pessoas, mas aí varia da imaginação de cada um. Tem gente que vai ver várias coisas, tem gente que vai ver só a rocha também. Aqui a gente está numa caverna que ela é composta por calcário, que é essa rocha mais clarinha que reveste todo esse ambiente. E o calcário daqui ele é datado de 900 mil anos atrás. Perdão, 900 milhões de anos atrás. Essa é a idade desse tipo de rocha. É uma rocha sedimentar, então o processo de formação foi bem lento a partir de sedimentos no fundo do oceano. Então toda essa área, mais de 900 milhões de anos atrás, foi coberta pelo oceano. O oceano ele deixou a rocha aqui maciça quando ele recuou, e a caverna ela veio depois. Quando a rocha foi formada, essa área aqui não existia, ela era toda fechada, ela era maciça. E aí a água dos riachos, depois que o oceano recuou, é que foi cavando aqui a Gruta de Ubajara. Como diz aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A água ela foi batendo na rocha e perfurando aqui o que hoje é a Gruta de Ubajara. Um dos riachos que formou aqui a gruta, ele ainda está presente aqui dentro. Só que ele fica a 70 metros de profundidade e é uma área que a gente não tem acesso. É área restrita para a pesquisa. Somente os geólogos é que têm acesso na parte mais profunda, porque além de ser uma área com a presença de água, são túneis muito estreitos, que só passa uma pessoa por vez, e também essa água do riacho pode subir ou baixar muito rapidamente. Qualquer chuva lá fora faz com que o nível suba muito rápido. Então passar para lá, para a área mais profunda, é perigoso, porque caso a água suba, fecha as passagens e ninguém consegue mais sair de lá. Pode passar até dias preso na área mais profunda. A gruta ela tem 1 km e 200 metros mapeados, mas a maior parte dela é essa área restrita que a gente não tem acesso. O que a gente visita são só 420 metros, que é o que a gente vai ver hoje, e aí nesse percurso a gente vai ver bastante coisa. Vamos ver não só aqui a caverna, mas também as formações rocosas que nós temos aqui dentro. Nós temos formações de até 17 mil anos, são as formações mais antigas, e as formações se dividem em várias categorias. No geral, elas são taxadas como espeleotemas. Espeleotema é um termo grego, que significa depósito de caverna. Então, tudo que a gente vê dentro de uma caverna, que tem esse aspecto aqui de escorrimento, é um espeleotema. São formados de forma muito lenta pela água da chuva. Então, a gente tem 3 processos causados pela água aqui. O primeiro é a criação da rocha pela água do oceano, a formação da caverna causada pela água dos riachos e, hoje em dia, a formação dos espeleotemas pela água da chuva. A chuva ela infiltra com facilidade no calcário, e aí é um processo muito lento que leva aproximadamente 20 dias para a água que cai lá em cima chegar até aqui embaixo. Ela vem no processo de gotejamento, e esse gotejamento vai retirando alguns sais minerais da própria rocha. Quando a água começa a pingar aqui embaixo, os sais minerais voltam a endurecer e vão formando essas pontinhas que são espeleotemas e são denominadas como estalactites. Então tudo que a gente vê no teto da caverna é estalactite, e aonde essa gota que veio dali pingar, ela vai gerar também um estalagmite, que é um outro espeleotema que fica no solo. Então no teto estalactite, no solo estalagmite. Como as duas são formadas pelo mesmo processo de gotejamento, então elas crescem ao mesmo tempo. Onde a gota dali pingar vai gerar estalagmite, isso vai fazendo com que as duas cresçam uma em direção à outra. Em algum momento, depois de vários anos, elas se encostam. Quando elas se encostam completamente, elas são chamadas de coluna. Elas deixam de ser estalactite e estalagmite e viram uma formação só, que é a coluna. Aqui o processo começou a acontecer, começou a encostar, só quando ela estiver completamente encostando é que a gente vai poder chamar essa formação de coluna. São formações sensíveis, e aí por isso a gente vai evitar colocar a mão, porque ó, vocês podem ver esse pedacinho escuro, ali é o efeito do toque. Muita gente segura ali para descer porque é uma parte escorregadia. A gente vai evitar tocar porque quando a gente toca, a rocha começa a escurecer e ela vai se deteriorar.
Então aqui é um processo de formação que pode levar centenas de anos que a gente pode destruir em segundos, só com um toque. No inverno, vocês costumam fazer essa Sim. trilha? No inverno a gente faz a visitação, só que algumas salas ficam fechadas. Porque a gruta toda, além de ficar muito úmida, fica com muita lama. Esse Certo. espaço aqui de descida vira sabão mesmo. A gente desce patinando, escorregando. Então as salas mais profundas ficam fechadas. Hoje, como está tudo mais seco, dá pra gente ir até na parte mais baixa da visitação. A gente vai descer um pouco mais, cuidado aqui, porque por mais que esteja seco, pode estar escorregadio. Não sei por causa que eu não quero subir a pé não, bom dia até 3 horas. Que a gente tá apressado, né? Acho que subir a pé. Nunca fui mais adorado agora. Tirar o chinelo de isca. Chegar lá no direito, não subir lá. Coisa boa. Fala que Jacinho, ele só desce e volta isso. Mas ele continua subindo até. Sala da pedra, sala da imagem, que tem marcação. Só dá pra usar, Depois tá no juízo que aparece. Parece da sinusite. tem a sinusite depois da sinusite. Gente, esse pessoal botando nome nas pedras. É o nome da primeira sala, vamos dizer assim. Primeira sala, sala da Santa. Sala da imagem. Sala da imagem. E essa aqui é a sala da Rosa. Por quê? Eu já mostrava, gente. Porque A é uma sala da Rosa é a rosa. mais famosa aqui da gruta, é a mais importante também. Uma foto daqui foi tirada em 95, virou o cartão postal. E aí na década de 90 esse cartão postal circulou o Brasil inteiro. E essa mesma imagem também virou estampa daqueles cartões telefônicos que eram comuns na época, deixando a gruta muito famosa, fazendo com que essa sala fosse eleita a sala mais bonita não só dessa gruta, mas de todas as grutas do Brasil, por causa da variedade de formações que a gente tem aqui à nossa frente. Aqui a gente já está aproximadamente 20 metros de profundidade, então a luz do sol ela não nos alcança nessa parte da gruta, ela fica só naquela parte de fora, onde tem a santa. Para cá já é escuridão total, a não ser por causa da iluminação artificial de LED. Antigamente, antes dessa iluminação existir, o pessoal entrava aqui somente com tocha ou só com lampião, só muito tempo atrás. E aí tinham várias lendas, porque como é que era um ambiente muito escuro, diziam que se o fogo apagasse, o fogo da tocha, e a pessoa ficasse na escuridão total, não conseguiria encontrar o caminho de volta. Aí dizem que muita gente se perdeu aqui dentro naquela época. Por causa dessas lendas, a gente faz uma demonstração com o visitante de apagar todas as luzes da caverna para vocês verem como que é o natural. Eu já ia dar É só essa por ideia. alguns segundos, aí depois eu ligo novamente. Eu já tava com essa ideia da cabeça de apagar todas as lâmpadas. Quando eu ligar novamente, eu tenho umas lâmpadas extras também. Acharam pra deixar a sala algum mais bonita. esqueleto? Tem algum Vou sobrevivente apagar aí? com 3. 1, 2 e 3. Como vocês podem ver, é bem escuro mesmo, né, com exceção dos celulares. Então era muito difícil entrar e salvar a tocha. Dá pra E acreditar aquele clarinho ali é o quê? Tem lendas que dizem que já Não, foram não, fica achadas até apagado. ossadas humanas aqui dentro de pessoas que nunca retornaram. Mas a gente não sabe se é verdade. Isso provavelmente é só lenda. Aproveitando agora a escuridão, eu vou mostrar para vocês por que essa sala se chama Sala da Rosa. Ali em cima a gente tem uma formação que ela lembra uma rosa desabrochando. De cima para baixo. É uma estalactite e o processo de gotejamento dela gerou também a estalagmite que a gente tem aqui embaixo. Com o tempo, com o processo de gotejamento, elas vão crescer até encostar uma na outra e virar uma coluna como a gente tem aqui, ó. Que é uma coluna, a parte de cima já encostando na parte de baixo, virar uma formação só. Além dessas formações, a gente tem também a presença da calcita. A calcita é esse mineral brilhante, que a gente vê em alguns pontos. São cristais de carbonato de cálcio. Não tem valor comercial, mas no passado, lá no século XVII, os portugueses, quando entraram aqui a primeira vez, eles Eu já andavam tava com pensando que ia cerebral. indicar. Até tiraram pedaços para levar para Portugal, mas quando eles viram que não tinha valor comercial, abandonaram a expedição. Se eles tivessem achado prata, qualquer minério aqui dentro mesmo, eles teriam escavado tudo para levar. Hoje as formações elas não existiriam mais. Então ainda bem que eles não acharam nada.
Agora eu vou acender novamente as luzes para vocês tirarem fotos. E ali embaixo é mais uma sala que a gente vai visitar daqui a pouco. Como é uma sala pequenininha, quando a gente descer para lá vai ser mais rápido, só para dar uma olhada e retornar, porque a gente tem mais salas para ver lá para frente. Eu vou acender as luzes, quem quiser foto em grupo pode me pedir que eu tire para vocês. Essa sala tem iluminação especial, que deixa as formações mais bonitas. Tirar uma foto? Ixi. Vamos dar comentário? É, dar comentário? Até no TikTok, Instagram. Vai tá no meu YouTube. Vai não, Graça? Vou não. Tu vai lá tirar foto? Como assim? Dá mais de uma para cagar. Pronto. Obrigado. Essa graça. Vai todo mundo no YouTube. Vocês querem que eu tire para vocês? Ah, mas que é. Esse aqui é o estalante, né? Como? É o estalarite. Estalarite de baixo. Aí de cima são os estalactites. No caso, isso aqui já é uma rocha. Já. Formado por feijão, sais minerais. Pode passar. Gente, olha essa pedra que linda. A gente tem várias Meu Deus. Ai. Para trabalhar a gente precisa da credencial. E a credencial é dada a partir dos cursos que a gente faz. São vários cursos. É parte do mapeamento da ilha. Cada bandeira universitária tem uma numeração, aí no mapa dos geólogos eles têm uma numeração de cada um. Aqui é chamada Sala das Cortinas. Uma sala pequenininha, que no inverno fica fechada porque desce muita lama. As cortinas, por que parece as cortinas? Isso é o nome desse tipo de formação. São espelhotemas também que recebem o nome de cortinas, que são formadas pelo escorrimento da água. Então, ao invés da água gotejada ali de cima, igual acontece nas estalactites aqui, ali a água escorreu. Ela gerou uma cortina. Essas cortinas, elas vinham até o chão. Elas eram completas, tampavam aquela passagem. Só que aí na época das missas, o pessoal acreditava que esse local era sagrado, e aí todo mundo queria levar um pedacinho para casa como amuleto. Aí foram quebrando, até restar só esses pedacinhos aí de cima. Rasgaram as cortinas. Rasgaram a cortina. Aqui tem bastante calcita, ó, nessa parte brilhante. Olha que lindo. Aqui é a sala do sorvete. Pega o vídeo. Pega assim. Cadê? Vou baixar um. É só baixar hoje. Liga e arrasta pra baixo, né? Não parece um brilho. Parece. Minecraft, hein? Olha. Apareceu. Vamos lá, só pra gente continuar. Tem mais 2 salas pra gente ver ainda. Foi um pra nós ver aqui ver o mato. E eu vim atrás de cobra e achei que foi ouro. Um dos portugueses, não acharam nada. Acharam não? Aqui não. Isso não é ideia não. Só o casal.
A descer, todo santo ajuda, viu? Agora, quando a gente for subir... Ai, Jesus. A gente vai descer para pegar o caminho da saída. Aqui a gente está na sala mais profunda, e mais na da meditação. Que é a sala do cavalo. Sala de quê? Do cavalo. Sala do Tem uma cavalo. formação aqui na nossa frente que parece muito com um cavalo. Vocês já viram onde é que ela fica? Não. Só procurar por aqui. Aqui, ó, bem aí, ó, aqui, ó. Aqui a Eu tô vendo lá, ó, do cavalo aí, ó. Aí, ó. Aqui é a crina do cavalo, né? Aqui é a cabeça dele. Até o olho dele ali, ó. Eu tô Se vendo a vocês cabeça olharem do também carro, abaixo do pescoço do cavalo, tem um rosto. Bem ali, né, Jorginho? Ó, conseguiram ver o rosto ali, ó, onde está a lanterna? O Só dá pra rosto? ver quando eu tirar a lanterna. Ó. É o que isso ali? O rosto de uma pessoa como se ela estivesse gritando, ó, ela tá com a boca aberta. Ei, Deu pra ver? quer falar? É bem onde eu vou botar a lanterna agora, ó. Só que só dá pra ver quando eu tirar a lanterna. Conseguiram ver? Ali, ó. Ali pra baixo é onde a gruta continua. É o tubo que leva até o riacho Mucuripe, que é esse Como é? riacho subterrâneo onde Ainda o vai acesso mais só pra lá, é feito é? pelos geólogos. Ainda vai. Então a gente não desce até lá, porque ela é uma parte que fica sempre escura, não tem iluminação. Então os geólogos, quando eles vão pra lá, eles têm que levar lanterna, equipamento de mergulho também, que é uma área bem perigosa. A gente vai descer só até a parte ali do corrimão e depois começar uma subida. Vamos lá. Deixa eu ver. Realmente é um cavalo aí, ó. É? E um cara dormindo de boca aberta no cavalo. Não, o cara de boca aberta não... É, não, o cara dormindo de boca aberta. Não é dormindo, é gritando. Pra mim ele tá dormindo, tá fechado e de boca aberta. Aí daqui de onde a gente consegue ver outras formações também, como ali a formação parece com a cabeça de uma cobra, ó. Conseguiram ver? Ali a cobra. Ali, ó. Desculpa. E ali também a cabeça do jacaré, ó. Bem ali onde está a lanterna. É. Lá atrás tem também o chapéu de bruxa, vocês vão conseguir ver daí, ó. Verdade. Cadê? Peraí. Bem ali, ó. Eu acho que a bruxa se ficou ali, pô. E esse barulho que a gente está ouvindo agora é dos morcegos. A gente tem aqui 4 espécies de morcegos. Esses que estão mais próximos daqui são os frutíferos, que além dos hortícolas. Algum modo pegado. Mas eles não atacam os humanos. Então eles não até hoje, né? Vamos torcer para que eles não comecem hoje. Ixi, Maria. Aqui como é uma área Aí depois que vai tem sair poucos daqui. morcegos, a gente tem muita presença do guano, que é esse material É frio, escuro, que chão. são fezes de morcego. Estão espalhados aqui em cima de todas essas rochas. Tudo isso preto é fezes de morcego. Aqui do lado ó, tem um monte bem grande, a gente vai passar perto. Esses morcegos eles estão aqui porque a gente está próximo da saída. E eles escolheram esse local porque eles conseguem perceber pela mudança do ar que entra quando é dia e quando é noite. Aí, quando o ar começa a mudar, significa que está anoitecendo, aí eles saem para se alimentar. Aqui dentro eles passam só o dia mesmo porque eles são sensíveis ao sol. Eita, olha o tanto de cocô de morcego. Uma barata. Uma barata cascuda.
tá escurecendo. Oi. É escuro. Vai ligar a luz. Ai. Aí daqui de onde a gente tá, a gente consegue ver um pouquinho dos morcegos, ó, eles estão ali em cima. Eles ficam reunidos assim nas fendas das rochas. Nessa época do ano tem pouco. Em época de reprodução são 3.000, só nessa área. Eles espalham toda essa área escura aqui, ó. Que tá escuro porque eles ficam pendurados ali. Como eles não estão Esse aí tudo é reprodução ainda, morcego? tudo isso é morcego. Aí, aí como eles se reúnem aqui em cima na colônia, as fezes vão caindo naturalmente aqui embaixo. Aí toda essa rocha está tomada por fezes de morcego, uns montes bem grandes ali. Esse tipo de morcego, como consomem só frutas, as fezes às vezes ficam com cheiro de café, porque na mata do parque a gente tem muitos pés de café, eles comem o fruto e aí nas fezes tem sementes de café trituradas. Tem um café do Jacu, daqui um dia vai ter o café do morcego. Aí pessoal, a gente está bem próximo já da saída, a gente vai passar por uma passagemzinha estreita, aí tem uma subida que já leva lá para a parte de fora. Vamos lá. A época da reprodução dos morcegos. É a partir de dezembro até fevereiro. Ah, então tá próximo já. Próximo. Tá próximo já. Final Quando do eles mês estão se agora já reproduzindo, essa começa. sala ela geralmente fica fechada e apagada. A É, gente não né? interferir no processo. Então tá na fase de reprodução já, não tá não? Não, vai começar agora pro final de dezembro. Só 3 meses, é? É aqui, se vocês quiserem se adiantar, é só seguir o corrimão, que ele já sai. Tá cansada, amor? Que é isso, Jorginho? Não vai subir. Acho que eu quero sair. Gente do céu. Que subida cruel. Ai. Quando voltamos, retornamos à sala da Santa. Graças a Deus. Jesus! Ai, gente, eu estou viva! Ai, Jesus! Morreu. Uma pessoa perdida. Aí vem. Morre. Terminamos a visitação da gruta. Quase sem fala, mas ainda falando. Vamos finalizar. Eu vou estender o vídeo até a subida do bondinho. Olha, gente, que lindo. E vou levar vocês até o mirante. Ai. Gente, é muito lindo aqui. Ai, vocês precisam vir. Ai, gente. Apesar de eu estar cansado, mas eu tô um pouco sedentária, acima do peso. Eu vou
levar vocês até o mirante. Lá eu vou encerrar o vídeo. O bondinho teve uma reforma. Dona Ana, minha filha, que altura. Gente, vou cortar o vídeo e retorno com vocês daqui a pouco. Antes não tinha tanta escada assim, não. E descia como, dona Ana? Era menos escada. Era menos? Era tipo reta, né? Toda. Era assim, aí depois fazia assim. Não era Mas- muito assim, não. Mas eu acho que dá a mesma coisa, dona Ana. Só muda o Não, detalhe. não, porque aumentou, né? É? Ela vem assim, assim, faz assim, né? Ah, Olha como ela dá a volta. Lembrei do metrô lá em São Paulo. Tem que descer lá no buraco pra pegar o metrô. é o quê? No metrô em São Paulo. Na linha amarela. Tem que descer esses lances de escada tudo pra pegar o metrô. E o seu Salles? Amor? Dê um suportezinho no seu Salles. Sai tá aqui igual nós, rapaz. Siga-me no YouTube. A bicha é blogueira, mano. É youtuber. Lindo.